Vamos tentar aqui, Guru? Ah, vamos lá. On-noses. Quer fazer? Vamos tentar o on, então. Vamos lá. Tem que... Quando você fizer o on, você puxa a respiração. Ah. Na hora que você soltar, você pode soltar de boca aberta ou boca fechada. Eu gosto mais de boca fechada, que encosta meus dentes, aí eu vou mudando a tonalidade. Na hora que seu dente começar a vibrar, você encontrou a tonalidade que encaixa na sua caixa torácica, na cabeça. No crânio, né? No crânio. Isso significa que vai vibrar essa parte aqui, vai fazer com que o chakra frontal também ative através daí. Por isso que não é só um tom qualquer. Porque eu posso fazer um tom aqui que não é o seu. Sim, sim. Cada um vai vibrar. Exato. O tamanho da sua cabeça, da parte interna, vai fazer com que você crie tonalidades diferentes. Quando eu era criança, eu gostava de brincar com isso, com essa vibração. Quando os dois dentes, assim, eles começam a ter uma micro vibração tão... Você não encosta muito, você deixa eles perto. Eles ficam... É como se tivesse... pairando, assim, na verdade. Eles estão juntos, mas separados. Né? Então, vamos tentar aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver. Puxa a respiração, o máximo que puder e solta. A minha é essa aqui. Às vezes ele vibra... Concentra a sua atenção aqui. Você tem que sentir vibrar aqui em cima. Faz aí, Dudu. Faço, não, mas eu queria ouvir a sua. A minha é essa aqui. Quer ver? Isso aí você vai fazendo e aí o que acontece? A respiração, ela já naturalmente é uma movimentação energética natural. Quando você começa a fazer, é a primeira parte da técnica. Você começa de cara já vibrando, porque o chakra principal para o processo de abertura da experiência corpórea é o chakra frontal, pelo fato dessa abertura, ele é ligado à lucidez, à percepção de rememoração posterior, e essa é a primeira parte. Isso você vai ouvir no M5 desde o começo que a gente vai falar sobre. Em seguida, uma das coisas que eu percebi, sem querer, nessa técnica que a gente vai fazer foi o seguinte... que o medo é uma forma de concentração incrível. E eu comecei assim, sabe o corredor, você conhece uma casa que você tem medo, a casa da sua avó antiga, que você vai no corredor, você tem medo, você passa, já foi à noite na cozinha, quando você olha pro corredor, tem uma pessoa lá no fundo, você tem medo do escuro? Já aconteceu com você isso? Então pronto, eu comecei a fazer um experimento assim, sozinho. Eu ia até visualmente esse corredor e olhava, e sentia um medo tão grande quando eu fazia isso, que vibrava todo o meu corpo. Então eu comecei a perceber que o medo, ele ativava o meu sistema energético mais facilmente. Isso vai estar dentro da técnica também. Mas eu não podia usar o medo de forma negativa. Então o que eu fiz? Durante a técnica, você vai entrar de forma com os microfones binaurais que eu vou usar, que são microfones 3D. Um espírito, como se fosse uma voz de uma pessoa andando pelo quarto, ajudando você a fazer a técnica. Quando vai ter uma coisa externa se movimentando, você ativa a sua concentração ao redor, fora de você e cria parte do medo, mas com segurança. Parece, como isso funciona. Então vai fazer com que facilite a sensibilidade energética, que é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Elas precisam usar a visualização, não vai precisar por causa do som binaural, e também não conseguem sentir as energias. Então a utilização de sons binaurais, que eu vou explicar mais um pouco aí, com a questão da técnica de externa, de ter um espírito do lado, como se fosse um guia mental, um guia espiritual, um amparador, vai fazer com que você sinta uma sensação super positiva e externa. Então abre o sistema energético. Fora isso, os sons binaurais também vão estar voltados às movimentações energéticas. Por exemplo, antigamente, as técnicas, a maioria que vocês devem ter feito algumas, visualize uma bola de luz sobre se aconteceu isso. Não vai precisar fazer isso. Tem gente que não tem inteligência do tipo de visualização. O ser humano tem inteligência diferente. E tem gente que não consegue visualizar, por mais que você peça, ele não consegue. E não tem nada errado nisso. É só o padrão das facilidades que ele tem. Então, esse som vai ser o seguinte: como o som binaural ele tem sensação de profundidade, então você vai falar, perceba essa energia sobre o centro da sua cabeça, o topo da sua cabeça. Então você vai ouvir um som aqui. Enquanto isso, você está percebendo o espírito rodando, falando com você ao redor. Fazendo. Então ele vai ter essa movimentação toda guiada, sem necessidade de visualizar, mas sentir onde é que ela está. Você vai sentir energia nos seus pés,
tal. E no final, a utilização do M5 junto também. Você vai fazer mais ou menos meia hora de técnica e vai ficar mais meia hora só de M5 estudado no foco certo, que seria aí a vibração, o tipo de som no lugar certo para a projeção, estudado pelo Bob. Então, eu estou juntando várias coisas para facilitar a saída extracorpórea. Única questão aí é que é o som binaural. Quem quiser depois pode colocar no Google aí, no YouTube. Que tem muito vídeo. Cara que corta cabelo. Tem de mosca, esse é horrível. Você pega caixa de fósforo que passa. O da mosquinha, a mosca entrando no ouvido. Aí você sabe... É coisa do Beelzebub. Isso é uma pode coisa... colocar som binaural, mosca, por exemplo. Binaural. Como funciona? O cérebro da gente, ele identifica o som binaural, ele identifica a posição através do ângulo em que o som chega a 70% por aqui, 30% por aqui. Então você sabe como a pessoa está, mesmo sem olho fechado, que ela está aqui falando com você. Se ela se movimentar, você sabe onde ela está pelo som. Esse microfone, ele simula, tanto que eu uso um boneco com orelha. Você tem isso? Tem um encosto lá em casa com isso. Aí você usa um boneco com orelhinha. Mas você comprou aquele lá que é o... Não, aquele é caríssimo. Acho que é uns 12 mil dólares. Não, 2 mil dólares, a coisa assim. Aquele não. Mas tem outro que é um 360 mesmo. Não, eu tenho um microfone bom da Holland, que você coloca na... Ele é um microfone com fone de ouvido também. Ah, tá. Então você deita um boneco desse aí, coloca dentro do ouvido dele, eu dou uma furadeira dentro do ouvido do boneco. Coloca e ele deitado, então simula uma pessoa deitada com orelha. Então a sensação é exatamente a mesma. Eu vou até pedir pro Sorriso pegar um exemplo de microfone binaural aqui. Que tem. Ele já vem com orelha, alguns deles. Já vem com orelha mesmo. Que é bem interessante. Que é importante, que essa parte é compreensível, é a parte com que você entende o mundo. Deixa eu pegar um aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Ó, por exemplo, esse aqui é o com orelha, ó. Tá vendo? Esse tá quanto? R$6.400. Pois é. Procura aí o Sorriso depois. Mais ou menos o quê? Mil e poucos dólares, né? Ó que interessante, ó. Ele tem um molde, tá vendo, da orelha. O Sorriso vai procurar aí, ele coloca na... Porque você consegue simular uma pessoa deitada, né? Ó, esse da orelha mesmo. E o microfone fica no lugar certinho. E ele tem como ele tem o desenho da orelha, então ele pega exatamente o movimento que faz o som e tal. Pega esse aí que tá meio de lado aí, o Sorriso. Aí daí você coloca aí. Isso, aqui dá pra ver bem a orelhinha lá. Exato. Pode botar na live, bota em picture in picture. Esse eu não tenho, mas os que eu tenho vão funcionar ainda assim. Mas é bem interessante, mas é que é um negócio meio complexo também, né? Porque precisa. E também tem sons, por exemplo, o som binaural ele é melhor entre esquerda e direita. Ele não é muito bom entre frente e trás e cima e embaixo. Então, alguns sons desses a gente vai fazer de forma no laboratório. Não vai usar o microfone, vai usar de forma sintetizada com plugins, que aí você consegue dar mais essa sensação. Tá. Por causa disso. Ele tem mais dificuldade de captar frente e trás, assim. É que você é um especialista em áudio também, não é? Mais ou menos, sou músico, né? Eu gravei muito dentro de estúdio e tal, tecladista, isso facilita bastante também. Bem interessante. E aí, esse espírito que você falou, você ia gravar uma pessoa... Não, vai ser eu mesmo. Não, sim, então tá. Então seria... O encosto do lado ali. Seria você andando ali em volta. E isso vou falar às vezes com o espécie do toque do seu lado esquerdo, agora, direito e tal. Concentra nos seus pés. Aí, essa sensação de ter alguém andando do seu lado, ela é impressionante. Porque você está deitado no escuro fazendo técnica. Alguém bate na porta, pede licença para entrar no quarto, já ativa de cara o sistema energético. É muito interessante como ativa.